Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho desta terça-feira, dia 5 de agosto. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram aterrorizados e diziam: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo." Pedro, interpelando-o, disse: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região e lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe somente tocar a orla de sua veste. E todos os que a tocaram foram salvos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nesta terça-feira nós ouvimos um relato, evangelho, um relato forte, né? Nós pegarmos uma outra passagem evangélica que narra esse feito, nós veremos que Jesus diz para Pedro: "Olhe para mim", quando ele diz: "Se é o Senhor mesmo, permita que eu vá ao teu encontro." E aí Jesus diz: "Vem." E aí Pedro, num primeiro momento, olhando para ver se de fato era o Senhor, então ele olha diretamente para o Senhor. Ele consegue pisar na água sem afundar. Mas chega um momento em que ele tira os olhos de Jesus. E exatamente quando ele tira os olhos de Jesus, o pé dele começa a afundar. É quando o temor começa a tomar conta dele. E aí Jesus insiste: "Olhe para mim." Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia permanecer em pé, sem afundar. Quando ele tirou definitivamente os olhos do Senhor, foi quando ele afundou e começou a gritar e se desesperar. E aí o evangelista diz, Jesus vai lá então e segura as mãos de Pedro e puxa ele para fora, né? Porque estava afogando. Que mensagem profunda esta que o evangelho nos traz. Por quê? Porque nós todos, em um dado momento da nossa vida, não sei se você neste momento, se não, já aconteceu isso na sua vida, ou vai acontecer, na minha, de todos nós, chega um momento em que nós nos desesperamos com algumas tempestades que nos alcançam. E por que nós sucumbimos? Por que muitas vezes afundamos? Exatamente por causa disso. Porque nós tiramos o olhar daquele que pode fazer a tempestade passar. Somente o Senhor pode acalmar aquilo que está tempestuoso, muitas vezes dentro de nós.
Quais são as tempestades que você está vivendo? Quais as turbulências que você está passando? Quais as inquietações que você está vivendo? Só existe um que pode fazer tudo se acalmar: Jesus. E se neste momento que o medo toma conta de você, a dúvida, a incerteza, o desespero tomar conta de você, se você tirar o foco daquele que pode te ajudar, te resgatar, te segurar, aí realmente vai acontecer com você o que aconteceu com Pedro. Você vai afundar. Então, meus queridos, levemos conosco, de modo especial neste dia, nesta terça-feira, acolhamos esta mensagem. Eu não sei quais as tempestades, repito, que você está vivendo, e mesmo que você não esteja vivendo nenhum momento tempestuoso, jamais perca o foco, jamais tire o olhar de Jesus, porque é Ele a nossa força, é Ele o nosso porto seguro, é Ele quem faz tudo se acalmar, como nós ouvimos, no Evangelho. Quando Ele resgata Pedro, Pedro ainda está assustado, porque caminhar sobre as águas, quem é que consegue isso? Senão Jesus, que caminhou, e Pedro, que começou a caminhar. Quem mais conseguiu realizar este feito? Então isso assustou Pedro, os apóstolos que estavam no barco, que viram aquilo que aconteceu. Quando ele é resgatado, Jesus entra na barca, ele está ainda assustado e pede ao Senhor, que não o deixe, que não o abandone, e se agarra no Senhor. Mas veja, olha que interessante, a atitude de Pedro de agarrar-se em Jesus na barca, ela deveria ter sido feita antes, para não chegar até aquele momento. Percebe por que às vezes as coisas não dão certo na sua vida? Percebe por que às vezes você se desespera e não precisava chegar nesse nível? Porque aquele que crê no Senhor, aquele que está com os olhos fitos no Senhor, ele não vai se desesperar. Pode ser a tempestade que for, pode ser o vento forte que for te sacudindo, te balançando, tentando te derrubar, pode ser o problema que for. Se os teus olhos estiverem fitos no Senhor, e se de fato você crer, acreditar que Ele está com você e que a tua barca não vai afundar, não vai acontecer. Por que acontece então? Que você não está na barca com Ele. Que o Senhor está conosco, isso nós sabemos. Agora, o que precisamos nos perguntar é se nós estamos com Ele. E exatamente porque muitas vezes não estamos, é que nós afundamos, como Pedro afundou. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua mente, para que, de modo especial, compreendendo a mensagem deste Evangelho, você possa acreditar mais no Senhor e jamais perder o foco, jamais perder a referência. Para nós, cristãos, católicos, nossa referência é o Senhor Jesus. O nosso foco é Ele e jamais nós podemos olhar para o outro lado, senão somente para o Senhor, se de fato nós queremos caminhar na sua direção sem sucumbir, sem afundar. Que realmente entendamos isso. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.